Ok, pessoal, estamos voltando agora com mais uma aulinha, né? A gente já havia prometido que a gente ia trazer uma aulinha sobre exercícios, dando continuidade ao que nós aprendemos a respeito de soluções. E hoje a gente traz o cálculo de concentração comum e concentração molar e, como eu já falei anteriormente, a resolução de exercícios, tranquilo? Então vamos lá. Como a gente já aprendeu, concentração comum é nada mais nada menos do que a relação entre a massa do soluto em gramas e o volume da solução, certo? Como nós podemos observar aí, o cálculo da concentração comum é sempre feito em gramas por litro, não é isso? Ó? Gramas por litro, e nós temos massa do soluto, que também pode ser representada por M1. A gente deve lembrar sempre que M1 significa massa do soluto, e o volume da solução em litros, tranquilo? A concentração molar não tem muita diferença, é tão simples quanto a concentração comum. Basta a gente observar que concentração molar ou molaridade, né, é o número de mols do soluto, que pode vir também representado por N1, dividido pelo volume da solução. E a concentração molar é sempre dada em mols por litro, tranquilo? Vale lembrar que número de mols é nada mais nada menos do que a massa do soluto, no caso, se a gente estiver calculando o número de mols do soluto, dividido pela massa molar deste mesmo soluto, que é dada em gramas por mol, né? E aí a gente pode fazer a substituição e vir para essa equação, ó, que também nos dá a molaridade, certo? Eu tenho aqui, ó, que o número de mols é dado pela massa do soluto dividido pela massa molar desse soluto. Se nós substituirmos aqui, ó, o N pelo M sobre a massa molar, a gente vai ter que a molaridade será massa em gramas do soluto, dividido por sua massa molar, vezes o volume. E aqui vocês podem observar a descrição do significado de cada um, né? Concentração molar ou molaridade, que é dada sempre em mol por litro, volume da solução em litros, massa molar, né, do soluto e a massa em gramas do mesmo, tranquilo? Vamos resolver aqui uma questãozinha para a gente entender melhor isso, certo? Primeira questão diz o seguinte: calcule a concentração comum em gramas por litro de uma solução de nitrato de potássio, sabendo que ela encerra 60 gramas do sal em 300 centímetros cúbicos de solução. Veja aí, pessoal, que todas as informações que nós precisamos para calcular a concentração comum, já que ele pede, ó, em gramas por litro, a gente já tem aí na questão. Veja, primeiro, ele dá para a gente aqui, ó, exatamente a massa 1, que é a massa do soluto, que é o sal nitrato de potássio, que é igual a 60 gramas. Dá para a gente também aqui, ó, o volume da solução em centímetros cúbicos. E a gente sabe que centímetro cúbico, ó, é a mesma coisa que 300 ml. Mas a gente deve lembrar que toda vida que a gente vai calcular a concentração comum, ele deixa bem claro aqui também, ó, que ele quer em gramas por litro. Então, o volume da solução tem que estar em litros. Portanto, 300 ml corresponde exatamente a 0,3 litros. E aí fica fácil, ó. Basta que a gente aplique a equaçãozinha anteriormente vista, onde nós temos que concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume da solução em litro. E aí, ó, 60 gramas dividido por 0,3, temos aqui a nossa concentração comum, que é exatamente 200 gramas por litro. O que é que quer dizer isso? Que nós temos 200 gramas do soluto nitrato de potássio a cada 1 litro de solução. Tranquilo? Próximo exemplo. Vamos aqui. Bem interessante esse aqui já. Ó. Um técnico de laboratório preparou uma solução aquosa de ácido sulfúrico, H2SO4, misturando 33 gramas desse ácido em 200 ml de água, com extremo cuidado, e lentamente, sob agitação e em uma capela com exaustor. Ao final, a solução ficou com um volume de 220 ml e a concentração em mol por litro dessa solução é. E aqui ele dá para a gente aqui os dados que nós precisamos, ó, a massa molar de cada átomo que forma o ácido sulfúrico, tranquilo? Mas aí a gente tem que ficar atento aqui, ó, para uma informação importante. Ele dá para a gente aqui dois volumes, ó, 200 ml de água, que no caso é o solvente, e dá para a gente, ó, o volume total da solução, 220 ml. O que interessa para a gente para cálculo de concentração é o volume da solução e não o volume do solvente, tranquilo? Então vamos ver aqui. Separando as informações que a questão nos dá, nós temos
a massa do soluto, 33 gramas, volume do solvente, que é o V2, 200 ml, que para a gente não interessa, e o volume da solução, que é o V sozinho. Ó. E aí a gente já percebe a diferença. Toda vida que tiver o índice 1 está se referindo a soluto. Índice 2 se referindo ao solvente. E quando não tem nenhum índice, a gente está se referindo à solução. Então, para a gente, o que interessa agora, nesse exato momento, já que ele quer a concentração em mol por litro, é verificar o seguinte. Ó, esse volume da solução é 0,22 litros, já que são 220 ml. Né? E aí a gente tem que ficar atento. Portanto, ele dá também para a gente aí, ó, indiretamente a massa molar. Basta a gente verificar. H2SO4, então nós temos aqui, ó, 2 gramas provenientes dos hidrogênios, já que nós temos 2. 32 gramas provenientes do enxofre, né? E como cada oxigênio pesa exatamente, ó, 16 gramas, cada mol de oxigênio, então 4 oxigênios seriam 64. Quando nós somamos tudo, a massa molar do H2SO4 é exatamente 98 gramas por mol. O que é que ele quer dizer para a gente? Que cada 1 mol de ácido sulfúrico pesa exatamente 98 gramas. E aí a gente vai usar aqui essas informações para chegar onde a gente quer, que é uma concentração em mol por litro, ou seja, uma molaridade. Né? Então vamos ao seguinte, para a gente descobrir a molaridade, a gente precisa, ó, aplicar essa equaçãozinha em primeiro lugar. Por quê? Porque já que a molaridade calcula a concentração em mol por litro, nós precisamos descobrir quantos mols corresponde, ó, 33 gramas do soluto. Então, para a gente descobrir isso é bem simples. Ó. Número de mols, que é representado pela letra N, é igual à massa do soluto dividido por sua massa molar. E a massa do soluto nós temos e a sua massa molar também. E aí é só substituir aí na equação. Ó. 33 gramas dividido por 98 gramas por mol, que é a massa molar do soluto, cancela grama com grama, então nós temos que o número de mols presente nessa solução é exatamente 0,33 mols. Então, esses 33 gramas de soluto correspondem exatamente a 0,33 mols de H2SO4. Então, agora fica bem simples, basta a gente usar aqui a equação da molaridade. Molaridade é o número de mol do soluto dividido pelo volume da solução em litro. Então, já que nós temos agora o número de mol do soluto e já tínhamos anteriormente o volume da solução em litro, basta que a gente agora substitua na equação. Ó, e fica bem simples. 0,33 mol dividido por 0,22 dá exatamente 1,5 mol por litro. Então, nós acabamos de encontrar a concentração molar do H2SO4 nessa solução. Professor, tem outra forma da gente descobrir isso? Bem simples, pessoal, bem simples. A gente não aprendeu aqui, ó, que nós podemos substituir o N diretamente aqui nesta equação? A gente sabe que o N, ó, é M1 sobre massa molar. E aí a gente substitui o N diretamente aqui pelo seu correspondente. Então, ó, massa em gramas do soluto dividido por sua massa molar vezes o volume da solução vai trazer também para a gente a molaridade. E aí fica, ó, 33 gramas, que é a massa do soluto, dividido por 99 vezes 0,20, ou 98 vezes 0,22. E aí nós teremos exatamente a mesma molaridade. Então, pessoal, fiquem atentos porque vocês podem descobrir esses valores dessas duas formas tranquilamente. Não se preocupem, não precisa memorizar nada, basta que vocês interpretem o problema, tranquilo? Vamos para o próximo. Essa questão aqui é bem interessante, pessoal, bem comum aparecer nos principais vestibulares questões desse estilo, né? Então nós temos aqui, ó, em um rótulo de leite em pó, lê-se, e aí tem o modo de preparar. Coloque o leite integral instantâneo sobre água quente ou fria, previamente fervida. Mexa ligeiramente e complete com água até a medida desejada. Aí ele dá uma informação importantíssima aqui para a resolução da questão. Ele diz o seguinte, ó, para um copo de 200 ml, usa-se 2 colheres de sopa bem cheias. E essas 2 colheres de sopa bem cheias correspondem exatamente, ó, a 30 gramas de leite. E logo abaixo ele dá aqui a composição média do produto em pó. Então ele diz aqui, ó, que a composição de gordura nesse leite é de 26%, de proteína 30%, lactose 35% e assim sucessivamente no decorrer do rótulo. E aí a gente vê o seguinte aqui na sequência da questão. A porcentagem em massa indica-nos
a quantidade de gramas de cada componente em 100 gramas de leite em pó. Ou seja, se nós tivermos 100 gramas de leite em pó, 26% disso corresponde à gordura, ou seja, 26 gramas. 30% desses 100 gramas corresponde exatamente a 30 gramas. Então, nós teríamos em 100 gramas de leite em pó, 30 gramas de proteína. Assim como nós teríamos 35 gramas de lactose e assim sucessivamente. E aí, com base nessas informações, ele pede para a gente o seguinte, calcule a concentração em massa, ou seja, em grama por litro, que corresponde à concentração comum, né, de proteínas em um copo de 200 ml de leite. Então ele quer saber qual é a concentração de proteína em um copo de leite com volume igual a 200 ml. E aí, a gente já vai usar a primeira informação que ele deu. Em um copo de leite que possui um volume de 200 ml, a gente tem exatamente uma massa de 30 gramas de leite. Essa massa de 30 gramas de leite é o total de leite que foi adicionado a este copo. E nós sabemos que dentro desses 30 gramas, 30% corresponde a proteínas. E aí fica bem simples, olha só. Eu sei que em 100 gramas de leite, baseado na porcentagem aqui que ele dá para a gente, na porcentagem em massa, que cada 100 gramas do leite, 30 gramas são de proteína. Então, o que foi adicionado ao copo, como nós podemos ver, 2 colheres de sopa bem cheias, que corresponde a 30 gramas. Então, adicionado ao copo, foram 30 gramas de leite. Desses 30 gramas, quanto seria de proteína? Exatamente 30%. E aí, basta a gente resolver essa regrinha de 3, onde nós temos aqui o seguinte. A massa M1 vezes os 100 gramas, regrinha de 3, multiplicando aqui em x, né? Então, 100 gramas vezes M1 e 30 vezes 30. Dando sequência, nós temos M1 será 30 vezes 30 é igual a 900 e o 100 passa para o outro lado dividindo. Então, 900 dividido por 100, a massa de leite nesses 30 gramas é igual a 9 gramas de leite. E aí, pessoal, nós acabamos de descobrir a massa de soluto, no nosso caso a proteína, que estão presentes nesse copo de 200 ml, com volume de 200 ml, contendo leite em pó. E aí, para calcular a concentração comum, a gente já usa o nosso conceitozinho. Concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume da solução em litros. Massa M1 a gente acabou de descobrir. E o volume da solução, ele já deu para a gente aqui no rótulo, 200 ml. Mas lembrem-se que nós precisamos desse volume em litro. E aí a gente vai substituir aqui, 9 gramas dividido por 0,2 litros, já que 200 ml corresponde a esse valor. Então, a nossa concentração aqui, 45 gramas por litro. Resolvendo essa divisãozinha, né? 9 dividido por 0,2, 45 gramas por litro. Então, a gente acabou de descobrir que a cada 1 litro de leite em pó dissolvido num volume de solução, nós temos aqui 45 gramas somente de proteína. Tranquilo? Beleza? Vamos para a próxima. Bom, considere 2 latas do mesmo refrigerante. Uma versão diet e outra na versão comum. Ambas contêm o mesmo volume de líquido, ou seja, 300 ml, e têm a mesma massa quando vazias. A composição do refrigerante é a mesma em ambas, exceto por uma diferença. A versão comum contém certa quantidade de açúcar, enquanto a versão diet não contém açúcar, apenas massa desprezível de um adoçante artificial. Pesando-se 2 latas fechadas do refrigerante, foram obtidos os seguintes resultados. A lata com refrigerante comum pesa exatamente 331,2 gramas. A lata com refrigerante diet, 316,2 gramas. Vale a pena observar, gente, que todas as informações que foram dadas aqui no enunciado levam em conta que as latas e as bebidas são totalmente semelhantes, exceto pelo refrigerante comum possuir açúcar e o diet não possuir. Possui uma massa desprezível de adoçante que não vai influenciar na massa total. Portanto, essa diferença de massa que há entre o refrigerante comum e o refrigerante diet se deve exatamente ao açúcar presente.
Então ele diz assim, ó, por esses dados pode-se concluir que a concentração em gramas por litro de açúcar no refrigerante comum é de aproximadamente quanto? Gente, a única coisa que ele quer que a gente descubra aí é qual a massa de açúcar presente no refrigerante comum. Depois que a gente descobrir qual é a massa de açúcar, a gente resolve tranquilamente esse cálculo de concentração comum. Então vamos ver aqui como é que a gente descobre, ó. Bom, a massa do refrigerante comum é uma massa maior, 331,2. E a massa do refrigerante Diet, 316,2. Essa diferença se dá exatamente, ó, pela massa do açúcar que contém o refrigerante comum. Então, se nós fizermos aqui a massa do refrigerante comum menos a massa do refrigerante Diet, nós teremos a massa do açúcar presente no refrigerante. Portanto, resolvendo essa continha, ó, nós temos 15 gramas de açúcar no refrigerante comum. E agora nós temos aqui o açúcar como soluto. E basta que a gente aplique a equaçãozinha que a gente já conhece, ó. Concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume da solução em litro. E ele dá aqui pra gente, ó, que o volume da solução, ó, é igual a 300 ml, já que a nossa solução é o refrigerante. Portanto, 300 ml, gente, ó, corresponde exatamente a 0,3 litros. Então a gente faz concentração comum é igual a 15 gramas, que é a massa de açúcar que a gente acabou de descobrir, dividido pelo volume da solução em litro. E aí, nós temos aí uma concentração de 50 gramas por litro de açúcar no refrigerante. Isso significa que cada 1 litro de refrigerante, nós temos uma quantidade de 50 gramas de açúcar. Tranquilo, gente? Um grande abraço, a gente vai ficando por aqui e logo logo a gente traz mais resoluções de questões para vocês, mais aulas interessantes. Espero que vocês aproveitem, espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!